O impasse sobre a destruição ou não do programa nuclear do Irã pelo bombardeio dos Estados Unidos continua. Essa novela começou quando, em meio às comemorações do presidente Donald Trump, um relatório de inteligência mostrou que as instalações não foram obliteradas, usando a palavra que o republicano usava. Depois, a CIA entrou na jogada, contradisse esse relatório e reafirmou o que disse o presidente. Mesmo assim, as dúvidas continuavam e o Pentágono, então, convocou uma coletiva de imprensa para detalhar as ações e insistir, e explicar, então, como teria sido feita essa destruição do programa nuclear iraniano. Fred, vamos lá. Toda essa movimentação, mas a dúvida ainda persiste, Vamos trazer um pouco do que foi essa coletiva, do que ela trouxe, de por que ela não explicou tão bem assim essa dúvida, não sanou, Isso, é um esforço muito grande do governo americano de mostrar o resultado desse bombardeio que foi realizado no fim de semana. Além da coletiva do Pentágono, houve ações também no Congresso norte-americano e está se ampliando. Ontem, no começo do dia, o Pete Hegseth e o chefe do Estado-Maior do Estado Conjunto das Forças Armadas, o general Dan Kane, eles fizeram essa coletiva fazendo um detalhamento das ações. Mas eles fizeram um detalhamento militar das ações. Eles não entraram em muitos detalhes de o resultado da ação, mas eles falaram quantos bombardeiros foram usados, a duração, de onde eles saíram, o uso das bombas. Eles mostraram um vídeo de como foi o teste da GBU-57, que é a bomba destruidora de bunkers. Exatamente esse vídeo. Esse não é o bombardeio, esse é um teste com a bomba, realizado anteriormente. Aí ele mostra como que ela penetra no solo, atravessa a rocha e provoca a destruição no subsolo. Porque o grande questionamento as imagens de satélite não mostram danos superficiais ao complexo de Fordow. Então ele fala, os aviões saíram de bases no Missouri, foram da Escola das Forças Armadas, de especialistas na Força Aérea, detalhou como que foi o trajeto, detalhou muito o ataque a Fordow. Eles tinham um painel exclusivo só para mostrar os detalhes da ação em Fordow, que é esse painel aí. Aí ele mostra, esses dois desenhos na parte superior são os pontos de acesso de respiração para a unidade subterrânea. E aí eles vão mostrando os diversos pontos, você vê assim, tanto à esquerda e à direita, da localização. Mas quando foi perguntado como que é o resultado, o que se conseguiu destruir as reservas de urânio enriquecido, ou seja, aqueles 400 quilos de urânio a mais de 60%, que foram a motivação para Israel atacar o Irã, aí o Dan Kane e o Pete Hegseth falaram, não, isso é uma questão com a inteligência dos Estados Unidos. Aí vem isso que você falou. Tem um relatório da Agência de Inteligência da Defesa que fala que os danos não são conclusivos, não foi capaz de erradicar o programa nuclear. E depois, no dia seguinte, o Radcliffe, diretor-geral da CIA, fala, não, os relatórios que temos até agora mostram a destruição das instalações e do programa nuclear. E aí esse impasse, essa dúvida tem gerado uma questão política também dentro do... Sim, uma questão forte. Como eu falei, ontem à tarde houve uma apresentação num briefing secreto para os senadores. Hoje, esse briefing secreto vai ser feito com os deputados. Por que fez isso? Porque o vazamento daquele primeiro relatório gerou muita indisposição. O Donald Trump foi nas redes sociais e ele postou uma informação, um desabafo com críticas aos democratas. Nós podemos colocar na tela esse post, tá aí. Isso é naquela rede social dele, a Truth Social. Ele acusa os democratas de vazarem informações questionando a qualidade, a eficácia do bombardeio realizado em Fordow, Natanz e Isfahan.
E aí agora foram para o Congresso. No Congresso, os senadores eles se dividiram. Os democratas, obviamente, acharam que as informações foram insuficientes. Os republicanos defenderam o relatório. Mas mesmo entre os republicanos, você tem alguns senadores, como John Cornyn, que falaram, olha, houve um atraso no programa nuclear. Em anos de atraso para o programa. Trump falou em décadas, né? Décadas, não, nós mostramos... O Cornyn, ele fala assim, ficou comprovado o sucesso desta operação. E não fala do sucesso da erradicação, ou nas palavras do Trump, da obliteração, né, do programa nuclear iraniano. E isso tem alimentado muita discussão, né? Hoje promete-se ainda mais intenso, porque na Câmara os congressistas eles tendem a abrir mais as informações e serem mais agressivos no debate, né? Serem mais intensos. E, ao mesmo tempo, agora Trump está tentando abrir uma segunda parte, que é a retomada do acordo nuclear para a realização de um programa pacífico. E aí a gente tem esse acordo, né? Assim, a gente tem o Irã de um lado ali não confirmando que há essa expectativa de negociação, o Donald Trump reafirmando que isso vai acontecer. Qual que é a situação disso hoje? Quais são os detalhes, talvez, desse novo acordo? Isso, nós já falamos disso em outros programas. O Steve Witkoff, ele iria para Omã no final de semana em que ocorreram os bombardeios de Israel contra o Irã. Né? Ia ser a 6ª rodada da retomada do acordo para controle do programa nuclear iraniano, do qual Trump havia saído em 2018. E ele era a 6ª reunião. Agora, passado o conflito, o Steve Witkoff está retomando esses contatos, né? O próprio Trump falou no final da reunião da OTAN de que essa negociação está sendo retomada e alguns dados já foram liberados da proposta americana. Eles envolvem a liberação entre 20 a 30 bilhões de dólares para o Irã para a realização de um programa pacífico, ou seja, para o uso de energia elétrica, né, e energização do Irã. A suspensão de algumas das sanções, por exemplo, o Irã ressente muito das proibições de comercializar petróleo. Hoje a maior parte da produção iraniana é exportada para a China. E terceiro, a possibilidade do descongelamento de 6 bilhões de dólares de ativos iranianos feitos desde a suspensão do acordo, né, que foi assinado em 2015, os Estados Unidos saíram em 2018 e os Estados Unidos acirraram essas sanções. Né? Em troca, o Irã não faria nenhum enriquecimento de urânio além dos 4%, 5% que são necessários para alimentar usinas de energia elétrica à base da energia nuclear. Então, do jeito que você, né, que isso é colocado, né, Fred, isso soa muito mais como uma proposta dos Estados Unidos dizendo, olha, isso é o que eu tenho na mesa para você, eu te ofereço esses pontos aqui que são, né, realmente caros ali para o Irã, a questão do fornecimento, né, do abastecimento energético, da questão dessas sanções, e essas são as condições que você tem que cumprir. Então, é mais como se o Trump, assim, né, o que dá para entender do que está acontecendo com as negativas do Irã a respeito da negociação, não negativa, né, o silêncio. Não tem uma negativa. O Abbas Araghi, que é o chanceler, o ministro de Relações Exteriores, ele descartou que esteja acontecendo. Ele fala que nós não estamos retomando negociações nesse momento, isso não está na mesa para a gente, e muito dessa negociação é feita de forma sigilosa por parte do Steve Witkoff, mas o governo iraniano oficialmente diz que não tem negociação. E é uma coisa que tem que ser questionada mesmo, como é que vai funcionar isso daí? Porque se por um lado os Estados Unidos vão estar voltando a financiar um programa que precisa de garantias de fiscalização, que o diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica, o Rafael Grossi, já pediu que fosse autorizada a retomada das inspeções diretas de fiscais da ONU sobre o programa nuclear.
Por quê? Voltando àquela primeira parte e relacionada com essa, não há notícias sobre o destino desses 400 quilos de urânio enriquecido. Se eles foram soterrados em uma dessas instalações bombardeadas, se eles foram retirados, como alguns especialistas chegaram a deduzir a partir de imagens de satélite de movimentação anterior ao bombardeio de Fordow, né? E o próprio Irã já comunicou que pretende continuar o seu programa. Em que nível vai continuar? São grandes dúvidas, porque para que o Irã precisa de urânio enriquecido a mais de 60%? Algumas das inspeções da ONU encontraram ele a 83% em Fordow. 83% é quase 90%, que é o necessário para uma bomba atômica operacional, né? Mesmo para reatores de movimentação de navios, o nível de enriquecimento é abaixo disso, muito abaixo disso.